programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E é com muita alegria que eu entro na sua casa, eu entro no seu momento de intimidade, na sua família, para poder compartilhar a palavra de Deus com você. Que Deus possa te abençoar, querido. Que Deus te dê um tempo de reflexão e que o programa Graça e Paz, mais uma vez, possa contribuir positivamente para a sua vida de alguma maneira. Eu creio nisso e é isso que me leva a orar nesse momento e convidar você a orar comigo, para que esse programa seja um programa bom, para que seja um programa que traga algo particularmente especial para você, que te desafie, que te leve a refletir e a pensar um pouco mais sobre a sua vida junto de Deus. Vamos orar comigo? Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por a tua vida em nossa vida. Obrigado, Deus, porque a luz da Tua Palavra ilumina nossa mente e não permite, ó Deus, que nós venhamos sucumbir na escuridão das trevas desse tempo. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E te pedimos que mais uma edição do Graça e Paz seja bênção para aquele amigo, para a amiga, para o irmão que está nos assistindo agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Queridos, tivemos um final de semana aí com feriadão, né? Um tempo muito proveitoso. E eu louvo a Deus porque nós aproveitamos bem esse tempo também para servir ao Senhor. Né? Dia 12 de outubro, onde nós comemoramos aí exponencialmente o Dia das Crianças, o comércio de Friburgo, aqui do centro da cidade, organizado pelo Bazar Opção, né? Quero, inclusive, parabenizar a organização do evento, que fez um trabalho extraordinário, né? E os lojistas que têm essa cultura de todo ano fazerem, né, na Alberto Brown ali essa festa, nós que estamos ali inseridos naquele contexto de Alberto Brown, a gente meio que se meteu ali naquele ali, pedimos para participar de última hora ali, conversei com o organizador ali, ele deu as boas-vindas para a gente. Quero agradecer o espaço que o Rodrigo cedeu ali para a gente, que estava organizando o evento, né? Foi muito gentil com a gente, nos permitindo colocar uma barraquinha da Igreja Presbiteriana ali para servir a comunidade. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar as pessoas que estavam ali. Nós fizemos uma distribuição de copinhos de água para ajudar no calor, né? Distribuímos ali um leque, você pode acompanhar as fotos que estão passando ali, a nossa barraquinha ali, né? Distribuímos uns panfletos, desafiando os pais a cuidarem melhor dos seus filhos, né? A ensinarem seus filhos o caminho do Senhor, né? Fizemos aferição de pressão, de glicose, né? Testamos a glicose de muitas pessoas ali, algumas pessoas ali se descobriram já diabéticos, podendo ser encaminhados para um tratamento. Então foi um tempo muito legal. Eu acho que esse tem que ser o papel da igreja também, sair das suas quatro paredes e ir para as ruas para servir, para ajudar, para abençoar o próximo, né? E a gente se sentiu bastante feliz de poder ajudar de alguma maneira. O grupo da Igreja Presbiteriana Central, que se envolveu, está de parabéns, né? Muitas pessoas vinham até a nossa barraca pedir água, pedir o leque, né? Que foi uma grande ideia, porque os filhos ficam brincando, mas naquele sol os pais ficam ali quase torrando naquele sol, né? Então, pressão, glicose, todo esse tipo de serviço que foi oferecido gratuitamente para a comunidade de Nova Friburgo. E é algo que nós fazemos o ano inteiro, né? Nós não estamos falando aqui para divulgar e nem para vender nada, porque a gente faz isso por amor, a gente faz isso de uma maneira gratuita, porque nós entendemos que Deus é bom conosco e nós
fazemos isso para agradecer ao Senhor pelo amor que Ele coloca no nosso coração, pela alegria de podermos nos sentir úteis. Né? Porque uma coisa é você viver uma religião fechada nas quatro paredes. Uma coisa é você viver uma religião voltada para si mesma. Né? Ela vai ter prazer no culto. Mas quando uma religião sai para a rua e ela ganha as ruas, ela vai sentir prazer no serviço. E eu penso que é nesse momento, é nesse ponto que a igreja se torna um pouco mais parecida com a proposta que o Senhor Jesus nos faz. Eu quero desafiar você que é pastor, que é líder, a pensar assim na sua igreja, pensar a sua igreja dentro dessa perspectiva. Eu quero indicar um livro, né, para você ler, um dos livros que tem me motivado bastante a pensar nisso aqui, não estou fazendo propaganda aqui não, tá, gente? Estou falando porque eu li e eu conheço o autor, conheço a história desse autor, conheço o trabalho desse autor frente a uma ONG no Rio de Janeiro, que é muito conhecida de muitos de nós, que é a ONG Rio de Paz, né, o presidente, o pastor Antônio Carlos. Ele é um homem de Deus, mas é um homem do povo também. Né? O homem de Deus tem que ser o homem do povo. Então o livro é A Convulsão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua. Leitura indicada para todos os cristãos que querem viver um evangelho mais próximo do Senhor, né, onde a reflexão gera na sua vida ação para com o próximo, né, e não essa caricatura de evangelho onde você só vai para receber e para receber e para receber, né, e você esquece de que o evangelho é compartilhar, compartilhar e compartilhar. Né? Então que Deus abençoe você. Eu louvo a Deus por poder compartilhar isso com você também, né, e eu quero convidar você para vir fazer uma visita na Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. É uma igreja que tem buscado ser relevante no seu tempo, na sua geração, dentro da sua cultura. Que Deus te abençoe. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com a reflexão e a meditação da Palavra de Deus. Graça e paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Há 49 anos, a Predial Primos é líder em questões imobiliárias na região. E por mais um ano, está em primeiro lugar no programa de qualidade Cliente Satisfeito. A Eng Primos, empresa do grupo, também se destacou em primeiro lugar na pesquisa. 90% dos entrevistados classificaram a qualidade dos nossos serviços entre boa e excelente. A Predial Primos e a Eng Primos dedicam mais esta conquista a toda a equipe que fez e faz parte dessa história e agradece a você pela confiança. Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom.
mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E esse é o momento que eu chamo você para reflexão na palavra de Deus, trazendo sempre uma palavra que tem uma aplicação na sua vida, uma aplicação no seu dia a dia, no seu cotidiano. E hoje eu quero compartilhar uma palavra forte, que o desejo do meu coração é que ela possa gerar realmente uma reflexão produtiva na sua reflexão pessoal e, consequentemente, na sua ação. Porque as nossas ações, elas são um produto da reflexão interna que nós temos. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós produzimos como reflexão, vai ser exteriorizado nas nossas ações. Isso é muito importante, né? Então, você fazer uma boa plantação, uma boa capacitação naquilo que você pensa, cuidar da sua reflexão, trazer elementos construtivos para a sua reflexão, para que a sua ação seja um reflexo disso aí. Para que o reflexo da sua vida não venha a ser uma coisa diferente daquilo que você pensa. Né? Não pense, querido, que aquilo que você consome como entendimento, aquilo que você transforma em cultura na sua vida, vai ser exteriorizado de uma maneira diferente. Se você se aproxima de coisas ruins, se você busca coisas ruins, se você não tem buscado excelência naquilo que norteia o seu pensamento, a sua reflexão, não pense, não se engane achando que as suas ações vão ser boas, principalmente perante a Deus. Então, aquilo que você produz na sua mente vai ser fruto na sua boca, nas suas mãos, ou seja, no seu comportamento. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você nesse momento, texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso 16. Confira comigo essa leitura. A palavra de Deus diz aqui: aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Amém? Olha para esse cenário. Paulo está chegando em Filipos, uma cidade onde havia um comércio grande, havia um fluxo de pessoas muito grande. E Paulo chega com Silas ali, estavam indo orar, e no meio do caminho surge uma mulher dizendo: eis que vai um homem de Deus, servo do Senhor. Esses homens anunciam o caminho da salvação. Você quer uma coisa mais religiosa do que isso? Você quer uma coisa mais conectada com Deus? Elas reconheciam Paulo e Silas como homens de Deus. Elas reconheciam Paulo e Silas como servos do Senhor. E sabiam que eles anunciavam a palavra da verdade, o caminho para a salvação. Tudo aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos. No entanto, por trás daquilo ali, havia um espírito maligno. Havia uma influência demoníaca sobre a vida daquela mulher, né? E se você quiser entender isso de uma outra maneira, eu posso te dizer que não havia sinceridade. Eram palavras torpes, eram palavras vazias. Era um discurso religioso oco. Era a casca da religião sem a essência da fé. Isso é mentira. Se você tem dificuldade com a expressão demoníaco, se você tem dificuldade com essas coisas espirituais que existem, leve então para o campo da sua racionalidade e entenda isso como mentira.
Porque para a gente é a mesma coisa. Porque atribuímos a paternidade da mentira a uma pessoa. Se você entende a mentira como uma coisa ruim, tudo bem, está dentro do contexto. Essa mulher mentia. Ela não falava aquilo de coração. E um dos cânceres da religião é a casca bonita, mas o fruto oco. Esse é um dos grandes problemas. Pessoas vivendo de aparência. E é interessante que o discurso que aquela mulher fazia em relação a Paulo era um discurso ufanista, era um discurso elogioso. E nós somos caídos, inclinados a receber em nossas vidas o elogio. Mas aquele elogio incomoda Paulo. Ele percebe que aquilo não vem da sinceridade, ele percebe que aquilo não vem de um fluir lógico e um fluir que vem de Deus. Então ele vai realmente ali se indignar, como diz o texto, e vai expulsar o demônio daquela menina. Ele expulsa a mentira. Ele enfrenta ou confronta o evangelho daquela menina, a religião daquela menina, com a sua pegada, com a sua proposta. E aí eu quero meditar nesse tema, a contracultura do evangelho. O evangelho ele vem para acabar com a mentira. O evangelho vem para definir a verdade na sua vida. O evangelho vem para elucidar, para fazer com que algumas coisas sejam descobertas. O evangelho precisa apresentar uma contracultura ao mundo. Paulo disse lá, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Querido, não adianta você ler esse versículo na sua igreja, ler um atrás do outro, e achar que é para você mudar o seu estilo de vida, que é para você mudar o seu estilinho de vida, que é para você deixar de ir para lugares que você não deveria ir, deixar de consumir coisas que você não deveria consumir, e botar uma roupa bonitinha, pegar uma Bíblia, botar embaixo do braço e ir para a igreja. Isso não é não se conformar com este século. Não se conformar com este século é confrontar o século. Com sabedoria, com discernimento, sem atitudes precipitadas, sem grosseria, sem desrespeitar ninguém, mas levando uma reflexão que gere reflexão naquele que a recebe. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Nós vivemos um período complicado, uma geração complicada. Perceba que nós temos uma geração que nunca se encantou com filmes de zumbi. Já percebeu? Já viu quantos filmes de zumbi? Desde Eu Sou a Lenda e o Walking Dead. Eu nunca vi uma geração que produziu tanto filme, documentários e seriados sobre zumbi. O último filme agora também fala sobre zumbi. Sabe por que nós nos identificamos tanto com esse tipo de filme? Porque, na verdade, ele é um reflexo da nossa geração. De uma geração que se move, de uma geração que anda em grupo, que anda em bloco, mas não produz mais reflexão. Come qualquer coisa, consome qualquer coisa, se comporta de qualquer maneira. Não há sentido, não há orientação, não há reflexão. Somos lentos. Somos muitos, estamos na moda. Vem uma direção de cima e todos nós a acatamos de qualquer maneira. Vivemos uma geração zumbificada. E o problema é que essa geração zumbificada tem pregado um evangelho zumbificado. Um evangelho que não transforma mais ninguém. O evangelho do prazer. O evangelho da ostentação. Um evangelho caricaturado. Um evangelho que se assemelha a essa geração zumbificada, que a globalização, que a pós-modernidade, que o pós-cristianismo tem trazido para nós. Quando Paulo ele confronta o evangelho e vai preso, porque diz o texto aqui, no verso 19, vendo os senhores daquela mulher que sofria da mentira, que vivia
escravizada por uma mentira, que era um zumbi daquela época, que vivia para dar lucro aos seus senhores. Quando diz o texto que esses homens viram o seu lucro desfeito, a esperança do lucro desfeito, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça e a presença das autoridades. E ali, a partir do verso 20, você vai ver que eles vão ser levados para os pretores, vão ser presos, vão ser sacudidos, vão ser espancados, vão ser humilhados. Por quê? Porque eles apresentam um evangelho que, na verdade, é uma contracultura. Ele é libertador. Se Paulo recebesse ali aquele elogio, se Paulo ficasse quietinho, se Paulo fizesse um sermão ufanista, elogiando todo mundo, prometendo riqueza e prosperidade para todo mundo, eles não teriam sido presos. Mas eles estariam pregando o evangelho acomodado, zumbificado, amoldado a essa geração. Mas o evangelho é contra a cultura. Quando os reformadores começaram a pregar um evangelho, não tenha dúvida, eles pregaram um evangelho de contracultura. E a contracultura não começa falando do mundo, mas começa falando da própria igreja. Martinho Lutero não escreveu contra o mundo, Martinho Lutero escreveu contra a própria igreja. Reforma não começa lá fora, reforma começa aqui dentro. Reforma começa dentro de cada um de nós. Dizendo por quê? Para quê? Para onde eu estou indo? Como eu estou indo? Esse foi o senso de pensamento, de reflexão de Martinho Lutero. Foi isso que ele fez. Foi isso que João Calvino fez. Foi isso que os reformadores fizeram. John Wesley prega um sermão de contracultura no meio da Revolução Industrial. E ele muda o seu país. William Wilberforce, dentro da Câmara dos Lordes, na Inglaterra, ele prega um sermão contracultural, onde todos viviam da escravidão, do tráfico negreiro. William Wilberforce foi um dos primeiros a se levantar e pregar contra isso. Homem de Deus. Se levantou na Câmara dos Lordes, na Inglaterra, se pôs em cima de uma mesa e cantou o hino de seu pastor, John Newton, que muitos de nós conhecemos como Amazing Grace. E ali ele começa a apresentação de um evangelho contracultural. É quando o evangelho sai das quatro paredes e realmente abraça a rua, abraça as necessidades do povo e leva o povo a uma reflexão. É quando o evangelho ele começa a não ser mais um elemento de massificação. A reforma começa dentro, ela não começa fora. Não é apontando os erros da rua que nós vamos resolver os problemas de dentro da nossa casa. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Que evangelho você tem vivido? O que você tem buscado para a sua vida? Como você tem concebido o evangelho para você? Como você tem recebido essa palavra? Será que você tem recebido de maneira ufanista? Será que o teu evangelho tem servido para alguém? Será que você tem gerado novas vidas? Ou será que você convida pessoas para ir na sua igreja porque o seu culto é muito legal? Porque tem muitos jovens na sua igreja? Porque você tem lugares muito confortáveis? Porque o grupo de louvor da sua igreja é muito bom? Será que você tem convidado pessoas para a sua igreja porque as células são muito divertidas? Porque a comunhão é muito intensa? Cuidado, porque isso zumbifica o seu evangelho. Confronte os seus amigos. Confronte a sua igreja. Confronte o seu grupo familiar. E desafie-os a viver um evangelho centrado em Cristo e não neles mesmos. Nós precisamos repensar, queridos. Se a minha igreja fosse tirada da minha sociedade, se a minha igreja fosse tirada da minha rua, as pessoas sentiriam falta da minha igreja. As pessoas reclamariam que a minha igreja ela não contribui, ela não colabora, ou elas iam ficar muito felizes porque aquela igreja barulhenta que estava aqui do lado foi embora. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua igreja possa valer a pena.
Renner escreveu um livro chamado Igreja Simples. Dentro dessa visão ele fala uma coisa seguinte: tem uma grande visão, dê um pequeno passo e vá fundo. Construa uma igreja simples, mas relevante. Uma igreja que impacta a sua sociedade. Diz o texto em Atos dos Apóstolos que quando a igreja do primeiro século crescia, ela contava com a simpatia de todo o povo. Quem era crente gostava da igreja, quem não era crente gostava da igreja também, porque a igreja servia, porque a igreja era boa. Porque as viúvas eram desassistidas, mas a igreja assistia as viúvas. Muitas pessoas têm problema com a igreja, mas eu vou te falar uma coisa, muitas pessoas não têm problema com Jesus. Muitas pessoas gostam de Jesus. Jesus ele é popular, ele continua sendo popular. A impopularidade não é com Cristo, mas é com a igreja, que muitas vezes não reflete um Cristo tal qual ele é. Porque se refletissem, eu acho que muitos de nós já estaríamos presos. Eu acho que se a igreja fosse relevante como ela deveria ser, nós não íamos ter liberdade religiosa, porque a contracultura do evangelho ia bater de frente com a corrupção, ia bater de frente com o estilo de vida que nós temos nesse país, ia bater de frente com os erros que nós adotamos e já domesticamos no seio do nosso lar. Qual é o seu evangelho? Que evangelho você tem vivido? Pare, pense, reflita. Não coma qualquer coisa. Não tome uma sopa rala de um capim que tem sido servido no seu prato dominicalmente. A reforma começa aqui dentro, querido. Dentro da própria igreja. E ela sai para abraçar a rua de maneira relevante. Eu falo isso para os evangélicos, eu falo isso para os católicos, eu falo isso para os ortodoxos, eu falo isso para qualquer pessoa que se encontre debaixo do nome de Cristo Jesus. Voltemos ao evangelho. Que Deus te abençoe. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.